transformação e salvação nas esferas a qual nós fomos inseridos, porque nós somos aqueles que somos embaixadores do reino de Deus, e nós levamos os princípios e os valores do reino para onde nós estamos. Você pode todas as coisas no Senhor, é Ele que te fortalece, é Ele que te dá coragem, é Ele que te capacita, é o Espírito Santo que vai te conduzir. Apenas se deixe ser guiado. Nós precisamos crer que esse Deus sobrenatural, Ele moveu no passado, mas Ele move hoje também. Então hoje, escuta, querido, coloque a sua fé em prática. Diga para Deus: eu vou andar no sobrenatural. Para todos estarem atualizados. Esse ano é o ano de quê? Da atualização. Irmãos, e o cristão, ele não tem como ser atualizado se ele não buscar conhecer a palavra de Deus. A Bíblia fala, irmãos, que a gente tem que procurar o nosso crescimento, ele é gradativo, mas ele tem que ser constante. Em Provérbios capítulo 4, verso 18, a Bíblia fala assim que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Amém? Então, como que a gente cresce? Como que nós desenvolvemos e atualizamos a nossa vida? É através do conhecimento. Quanto mais a gente aprende, mais nós crescemos, não é verdade? Então a gente precisa estar sempre atualizando, estar sempre crescendo. A Bíblia fala, irmãos, que Deus tem sempre coisas velhas para nós. Deus tem sempre coisas. É bom relembrar, às vezes, algumas coisas antigas na nossa vida. É bom. A gente lembra, a gente, às vezes até experiências passadas ajuda a gente a crescer também, mas o que faz a gente desenvolver e crescer são conhecimentos velhos ou novos? Conhecimentos novos. Então a gente precisa estar sempre crescendo. Eu já tenho mais de 40 anos, né, que aceitei Jesus. Então já tem bastante tempo, mas até hoje eu continuo estudando e buscando aprender a palavra de Deus. Deixa eu pegar um negócio aqui. Está aqui o meu controle de leitura do ano passado. Eu sei que está longe, os irmãos não veem, está tudo preenchidinho. Não tem um quadradinho. Fala parabéns para mim, irmãos. Glória a Deus. Então, todo ano, esse ano eu já comecei a ler, depois eu vou falar para os irmãos. E é importante a gente estar sempre buscando crescer. Todo ano a gente tem que ler, todo cristão deve, eu não falar assim tem que ler, porque ninguém é obrigado, né, irmãos? Deus jamais nos obriga a nada. Os irmãos concordam? Jamais obriga, mas Ele nos ensina. É isso que nós vamos, inclusive, é o assunto de nós hoje. Então, irmãos, através do CMC, do CTL, você vai estar crescendo, você vai estar aprendendo mais da palavra de Deus, conhecer mais a Deus. Então, quem não fez ainda, né, o CMC, ou quem já fez o CMC, faça o CTL, que vai ser muito bom para você. Amém? Outra coisa é que nós vamos ter a nossa conferência. Aliás, antes de falar da conferência, deixa o daqui a pouco. Espera aí só um pouquinho. Nós amanhã teremos o nosso MD. Nosso MD. Pode dizer glória a Deus. Irmãos, e todos os irmãos, amanhã no MD aqui, ok? Ouvi pouco, ok. Amém, irmãos? Todos aqui no MD, todos os irmãos no MD. Principalmente os líderes. Nós, né,
que almejamos liderança, almejamos, né, estar crescendo na igreja, amanhã aqui às 19h30, todos estão convidados. E no dia 26 e 27 nós teremos o que? A nossa conferência. Eles colocaram o nome em inglês, mas é conferência da visão, Vision Conference, né? Mas para não ficar mais fácil, é conferência da visão. Irmãos, vai ser tremendo. Eu sei que vai ser, porque Deus tem algo grande para as nossas vidas, o nosso anseio, a nossa motivação está muito grande assim para ver o que Deus vai fazer nesses dias. E não perca. E é importante que você faça a sua inscrição. Então, na sexta-feira, no dia 26, vai ser das 19h às 21h. E no sábado, que é no dia 27, vai ser das 16 às 21h, ok? Então, como fazer a inscrição? Entre no site, né, da Luz para os Povos Jardim América, e lá você faz a sua inscrição. Se você tiver dificuldade de fazer, procura qualquer um de nós. Me ajuda, irmão. Qualquer um dos líderes, o pastor Roberto, o pastor Jonathan, o pastor Edmeire, qualquer um de nós, os líderes, vai te ajudar a fazer. Pastor Cleide, pastor Rosana, amém? Vão te ajudar a fazer a inscrição. Tá bom? Então, mas não deixe de fazer a sua inscrição e não deixe de participar, porque vai ser bênção demais. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu até demorei um pouquinho nos avisos, porque esses avisos vão fazer parte da minha mensagem hoje, da minha palavra. Né? Nós poderíamos ficar aqui meia hora falando desses avisos aqui, já ia fazer parte daquilo que eu vou pregar hoje, de manhã. Irmãos, porque Deus, Ele quer ver o nosso desenvolvimento espiritual, o nosso crescimento, a nossa motivação, né, na igreja, de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Mas a graça de Deus é isso na nossa vida. A gente costuma dizer que graça é um favor imerecido, não é verdade? Mas eu vou muito mais além, porque a graça de Deus é o que nos impulsiona. Então, o que é graça? Eu tenho uma definição assim maior do que é graça, que é o poder fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Diga, graça de Deus é o poder fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Isso é graça, porque a gente não tem capacidade, e muitas vezes a gente não tem ânimo, muitas vezes para fazer, muitas vezes, isso acontece em tudo, muitas vezes, até para trabalhar, não é verdade? Às vezes a gente está desanimado, né, para trabalhar, às vezes a gente está desanimado para estudar, tem que fazer uma faculdade, tem que fazer um curso, e a gente está desanimado. Mas eu quero dizer para você, quando você está cheio da graça de Deus, ela te impulsiona, ela incendeia o seu coração, ela incendeia a sua vida e te motiva a fazer. Por isso que a graça de Deus ela é abundante na nossa vida, porque ela age em todas as áreas da nossa vida, move o agir de Deus dentro de nós. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o tema da nossa palavra hoje é palavra de Deus, nossa regra de fé. Palavra de Deus, nossa regra de fé. Eu até disse para os irmãos, né, que eu já comecei a ler a Bíblia todo esse ano, e inclusive esse mês nós estamos lendo o livro de Provérbios. Todo o pessoal, pelo menos assim, a gente colocou para o pessoal da célula, está fazendo isso, todo dia, no mês de janeiro, ler um capítulo do livro de Provérbios, porque esse mês é 31, Provérbios é 31 capítulos, então vai ser um capítulo por dia, vai dar todo o livro de Provérbios durante esse mês. E cada dia que a gente leu, teve um dia que eu li 3 vezes um capítulo, que bênção. Falei, mas é demais, é muito forte, né, o livro de Provérbios, é tremendo. Então, assim, Deus fala com a gente. Então, além de estar começando a ler a Bíblia, estamos também lendo o livro de Provérbios esse mês. E praticamente todo ano a gente lê o livro de Provérbios assim, além de ler a Bíblia toda, a gente lê o livro de Provérbios algumas vezes. Então, isso é muito bom. Então, ontem eu estava, né, lendo o livro de Êxodo, e
Hoje é 14, né? Hoje é 15, né? 14. Já estou em Êxodo, viu, irmãos? Eu tenho essa vontade de ler 2 vezes no ano. Às vezes a gente acaba atrapalhando um pouquinho no ler, mas eu estou indo bem, né? Vamos ver se eu consigo ler 2 vezes esse ano a Bíblia. Mas, então, eu estou no livro de Êxodo. E eu estava lendo, comecei a ler ali o chamado de Moisés. O chamado de Moisés. Quando Deus chamou Moisés, ele estava dormindo. Moisés estava dormindo? Moisés estava trabalhando. Moisés estava no trabalho, ele estava ali desenvolvendo as suas atividades, estava cuidando das ovelhas do seu sogro, ele estava ali então trabalhando, e de repente Deus fala com Moisés. Deus apareceu a Moisés em uma sarça. A sarça começou a pegar fogo e não se consumia, e ali naquele momento Deus apareceu para Moisés. E Deus começou a falar a Moisés e dizer que ele seria o seu instrumento para libertar o povo de Israel do Egito. Então o povo de Israel estava como escravos, né? Viveu aproximadamente 430 anos ali no Egito, e durante esse período, um bom tempo, eles viveram como escravos no Egito. E eles estavam sofrendo, eles estavam uma vida muito difícil ali no Egito, e Deus já tinha uma promessa de tirar eles dali. De repente, Deus fala com Moisés e diz para ele que ele seria o instrumento de Deus, então, para libertar o povo de Israel ali do Egito. E Deus falou com Moisés, Deus enviou uma palavra, e Deus falou para Moisés que ele iria fazer alguns milagres. Deus ia agir na vida de Faraó e ali no Egito, de tal forma que os egípcios iam expulsá-los da terra, que não iam querer eles ali, por causa dos grandes feitos que Deus haveria de fazer ali no Egito. Mas o que Moisés recebeu? Uma palavra. Amém? Moisés, ele recebeu uma palavra. Irmãos, e como ele recebeu essa palavra, ele creu nessa palavra. E como ele creu, e também Arão, seu irmão, que foi também um instrumento de Deus ali naqueles dias, Deus confirmou a sua palavra e fez todos os milagres acontecer, as suas maravilhas acontecer ali no Egito. Da mesma forma, Deus também faz na nossa vida, nos nossos dias. Eu pergunto, Deus mudou, irmãos? A palavra de Deus diz assim, que Deus não muda e não sofre nenhuma variação. Então Deus não muda, nós mudamos, o sistema muda. Muitas vezes vivemos uma geração em que o povo muda, as concepções mudam, os pensamentos mudam, tanta coisa muda, mas Deus não muda, Ele continua sendo o mesmo. A palavra de Deus diz lá no livro de Hebreus que Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, eternamente. Então Deus é o mesmo, Deus não vai mudar. Então, esse mesmo Deus que usou e que falou com Moisés naqueles dias, é o mesmo que nós servimos hoje. É o mesmo Deus que você tem hoje, irmãos. Amém? Quando o pastor Cleiton estava ministrando aqui a oferta e falando aqui do agir de Deus na nossa vida, quando nós ofertamos, quando nós plantamos uma semente, ela vai brotar, ela vai germinar. Não tem como, você planta, ela germina e ela brota. E quando nós lançamos a nossa semente, conforme a palavra de Deus, nós vamos colher o fruto, em todos os aspectos. Se eu planto justiça, eu vou colher justiça. Amém, irmãos? Então, o que eu planto, eu vou colher. Por isso que nós temos que plantar no reino de Deus. Por isso eu tenho que investir no reino de Deus. Como investir no reino de Deus? De todas as formas. Vivendo a palavra, andando na palavra, vivendo na presença de Deus, fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Eu estou investindo no reino de Deus, investindo principalmente na minha vida. Glória a Deus. Então, irmãos, o tema da nossa palavra é que a palavra de Deus
regra da nossa fé. Hebreus capítulo 4, em Hebreus capítulo 4, versículo 12 ao 16, diz a palavra de Deus. Se você quiser ir só anotando, tá? A gente vai ir adiantando um pouquinho, tá? Hebreus 4, verso 12 ao 16, diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém, irmãos? Então, esse texto de Hebreus aqui, ele mostra que a palavra de Deus, ela tem um poder extraordinário na nossa vida, ela age na nossa vida. Quando nós aprendemos e conhecemos a palavra de Deus, ela vai fazer aquilo que ela quer fazer, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Amém? Mas o que acontece na nossa vida, muitas vezes, né? Muitas vezes nós ficamos assim como que perdidos diante de muitas situações, verdade ou não? Principalmente quando a gente passa pela adolescência. Quantos aqui já foram adolescentes aqui? Eu acabei de sair da adolescência, né? Então a gente sabe como é que isso funciona. Então, quando a gente passa, né, pela adolescência, a gente fica assim naquela confusão, na verdade, indecisão. Por isso que o adolescente ele precisa buscar a sabedoria e graça diante de Deus, para saber tomar as decisões certas, tá bom? Então, mas muitas vezes nós ficamos perdidos diante de muitas situações na nossa vida, ficamos, né, sem saber como agir, né, como deveríamos fazer, o que deveríamos, né, fazer, e em muitas situações a gente acaba agindo errado, tomando decisão errada, agindo errado, seguindo os nossos próprios padrões, porque o que significa isso? Muitas vezes a gente, isso eu falo muito em treinamento, né, quando a gente fala da nossos sentimentos, das nossas emoções. Então, muitas vezes a gente cresce num ambiente onde nós aprendemos muitas coisas do nosso ambiente. Então, a gente cresce com sentimentos ou com caráter, né? Errado ou com caráter certo. Muitas vezes a gente aprende muitas coisas erradas. E às vezes, quando nós tomamos determinadas decisões na nossa vida, a gente as toma com base naquilo que nós vivemos. E às vezes, nós não vivemos de forma certa. E às vezes, os nossos padrões não estão alinhados à palavra de Deus. E aí, nós não podemos, nós temos que ter um certo cuidado com isso aí, porque os nossos sentimentos, na maioria das vezes, eles estão corrompidos. E as nossas motivações também estão corrompidas. Por isso que muitas vezes nós alcançamos resultados ruins e até mesmo nenhum resultado. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando eu passei pela adolescência, eu era assim foi na época até me converti na adolescência, mas eu ainda estava baseado nos meus padrões ali que eu vivia.
Então eu era assim eu era muito tímido, tinha vergonha de falar, eu tinha vergonha das pessoas, vocês têm uma ideia, chegou uma época na minha vida que meus irmãos tinham carro, e eu falava assim, nunca vou ter carro, né? Porque não gosto de carro, não gosto. Olha só, irmãos, que mentalidade. Quando eu casei, eu falei para ele mesmo, não me fale em ter carro, não gosto de carro, gostava de andar de ônibus, pensa. Não que seja ruim andar de ônibus, né? Mas andar de carro é bom, não é verdade? Saber dirigir. Quem já pensou? Um dia chegou um irmão na minha casa, até parece o irmão Éder, esse irmão. Chegou na minha casa e pediu para mim abrir o portão e estacionou um carro na minha garagem. Aí ele pôs o carro na minha garagem. Eu era pastor na igreja lá no Jardim Goiás. E eu morava no fundo da igreja e tinha uma garagem, ele estacionou o carro. Eu falei, mas o irmão vai demorar, né? Estacionou o carro na minha garagem. Garagem sem carro, tem base. Aí, cumprimentamos, beleza. Aí ele pegou a chave, toma aqui uma chave. Falei, mas o que é isso? Ele falou, é seu. Aí eu falei, sim, não, você pôs um carro na casa errada, né? Não gosto de carro, pode levar embora. Ele falou, não quer nem saber, já está pago, se você quiser pagar um dia, você paga, se não quiser, já paguei, e o carro está aqui, o carro é seu, se vira. Sabe quantos meses o carro ficou na garagem sem eu abrir a porta? 3 meses. 3 meses. Um dia meu cunhado caçula, chegou lá em casa e falou, isso é muito desaforo. Pegou a chave do carro e entra aí. Entra aí, rapaz. Falei, mandou, tem que entrar, né? Entrei, ele levou lá para o Serra Dourada, voltei dirigindo, até hoje não parei mais. Irmãos, a gente tem que aprender a usufruir daquilo que Deus tem para nós. A gente busca a Deus e às vezes quantos aqui ora e fala assim, Deus me abençoa? Quantos? Todo mundo, não é verdade? Deus me abençoa. E muitas vezes Deus quer te abençoar, Deus quer me abençoar, e nós não queremos ser abençoados, irmãos. Irmãos, a Bíblia fala que a bênção de Deus nos enriquece. Toma posse aí, irmão. Então nós temos que usufruir desse benefício que Deus tem para a nossa vida. Mas para a gente usufruir disso aí, irmãos, a gente precisa receber, buscar de Deus. Então olha só, então muitas vezes as pessoas se acham frustradas, se encontram condenadas, não é verdade? Às vezes está com o coração condenado. Quantas pessoas, irmãos, vivem só para baixo, vivendo debaixo de condenação, debaixo de lutas que às vezes ele nem precisaria estar passando, mas muitas vezes ele está debaixo disso aí, por não conhecer a vontade de Deus para a sua vida. E por causa disso, irmãos, a nossa fé fica abalada e às vezes até muda ou desistimos da nossa própria vontade. Então nós precisamos nos expor diante de Deus e da sua palavra. Diga, eu preciso me expor diante de Deus e diante da sua palavra. Nós acabamos de ler aqui, irmãos, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Diga, a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela não é só eficiente. Eu acho interessante isso aí. O termo, né, que o escritor colocou aqui. Ele poderia dizer assim, a palavra de Deus é muito eficiente. Poderia ou não poderia? Mas ele usou a palavra eficaz. Eficaz, irmãos, quer dizer que ela faz na sua vida a obra completa.
quando às vezes eu estou ministrando treinamento, eu falo assim, olha, você pode ser eficiente no seu trabalho. É muito bom. Por exemplo, como eu dou aula na área de eletricidade, eu falo assim para o pessoal, você instala um equipamento, né, e faz tudo bonitinho, perfeito. Você faz nos mínimos detalhes ali, tudo bonito, mas não usou óculos, não usou luva, não usou vestimenta, porque hoje, para quem trabalha com eletricidade, usa uma vestimenta específica, né, para trabalhar com eletricidade, aí você não usou, mas fez tudo perfeito. Ele foi eficiente, mas como não usou o procedimento certo, ele não foi eficaz. Eficácia é quando a gente faz tudo certo, quando você vê o serviço, o seu trabalho perfeito, mas usou todo o procedimento correto para executar aquela tarefa. Deus fez tudo, irmãos. Deus foi eficiente, mas Ele foi eficaz, porque Ele completou toda a sua obra na cruz do Calvário por nossa causa. Quantos podem dizer amém? Mas como que eu creio nisso? Eu creio por causa da palavra de Deus na minha vida. Eu tenho a promessa de Deus na minha vida, irmãos. O que eu preciso fazer agora? Acreditar. Quando eu creio na palavra, no que ela diz ao meu respeito, então eu tenho fé que ela vai ser eficaz na minha vida. Olha o que ela diz. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz para nos transformar e nos levar à verdade, ao pensamento correto, às atitudes que correspondem à nossa convicção de fé. Então a palavra de Deus, ela faz a obra completa na minha e na sua vida. Agora, nós precisamos praticar alguns passos, e nós vamos falar somente de 3 aqui, tem vários, mas nós vamos falar de 3 importantes. Nós precisamos seguir 3 passos aqui, irmãos, para que essa palavra realmente venha agir na nossa vida. Primeiro, permitir que a palavra de Deus julgue as intenções do seu ou do meu coração. Vou dizer de novo, permitir que a palavra de Deus julgue as intenções do meu coração. Quando a gente se torna cristão, a gente precisa ter mudança de vida. Porque como eu vou ser cristão se eu fico no mesmo padrão antigo, não é verdade? Agora, para mim viver um padrão novo, eu preciso ser renovado, como diz lá em Romanos capítulo 12, verso 2. Então nós temos que ser renovados, ter a nossa mente renovada, transformada pelo Senhor. E lá ainda fala, para que eu possa experimentar 3 coisas, qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Então, para me experimentar isso aí, eu preciso deixar a palavra de Deus, então, agir na minha vida. E para ela fazer isso, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Por isso que no começo da nossa mensagem, quando eu falava dos avisos, fazer o CMC, fazer o CTL, participar, né, das reuniões, né, como MD na igreja, participar das reuniões de crescimento, que vai desenvolver a minha fé, participar das conferências, isso aí vai desenvolver a minha fé, ler a palavra de Deus. Eu creio que todos aqui pegaram o seu roteiro de leitura da palavra de Deus. Todos pegaram, se não pegaram, é só procurar qualquer um dos líderes aqui, ele vai te fornecer, ele vai passar para você, para facilitar a sua leitura bíblica. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, então permitir que a palavra de Deus julgue as intenções do seu e do meu coração. Olha só, nós temos algumas ações na nossa vida que precisam ser transformadas. Nós temos os nossos conceitos, temos os nossos pensamentos, nós temos as nossas vontades e também nós temos as nossas atitudes. Diga comigo, conceitos, pensamentos, vontades, atitudes precisam serem transformados pelo poder da palavra de Deus. Então, tudo isso aí precisa ser submetido à palavra de Deus. Se nós não buscarmos isso aí, a gente se inclui
naquele tipo de pessoa que vai viver sempre em derrota. Mas nós não fomos chamados para isso. A Bíblia fala que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então, em tudo nós somos vitoriosos, nós somos vencedores. Por quê? Porque nós temos a palavra de Deus no nosso coração. Então, olha só, em Jeremias 17, verso 9, Jeremias 17, verso 9, diz o seguinte, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então, o coração do homem, quando ele age por si só, ele é enganoso. Ele não vai agir de acordo com a vontade de Deus e acaba vivendo uma vida de derrota. Por isso que a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Então nós precisamos crer que Deus, Ele sonda os nossos corações e os nossos motivos, e Ele recompensa as nossas ações. Como que acontece isso? Não é verdade? Que Deus recompensa as nossas ações. Irmãos, porque tudo que nós plantamos a gente colhe. Então todas as ações que nós cometemos, nós vamos colher. A palavra de Deus diz assim, olha, lança o teu pão sobre as águas, o que vai acontecer com ele? Nós vamos vê-los depois, porque ele vai se encharcar e ele vai aparecer. Então, se você lançar o seu pão sobre as águas, você vai vê-lo depois. Lança a sua fé sobre as águas. Lança a sua vida nas mãos de Deus, através da sua palavra, e você vai ver o milagre de Deus acontecer na sua vida. Então, irmãos, lá em Salmo, capítulo 33, do verso 13, 14, 15 e 18, diz o seguinte: o Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. O Senhor está vendo quem? O Senhor está vendo todos os filhos dos homens. Então diga assim: Deus, do seu trono, está me vendo. Nós temos no planeta Terra aproximadamente 7 bilhões de habitantes, sim? Então, nós temos aproximadamente 7 bilhões de habitantes, mas Deus te vê. No meio desses 7 bilhões de habitantes, Deus está te vendo. É incrível isso, mas é uma verdade. Mas como é que você acredita nisso? Por fé. Mas como? Por causa da palavra, ela diz que é assim, então eu creio. Então, eu não preciso de que apareça um anjo, ou que caia fumaça do céu para me acreditar em alguma coisa, porque a palavra de Deus já diz isso aí. E quando você crê na palavra, aí essas coisas se manifestam. Aí você vê fogo caindo do céu, aí você vê anjo passando perto de você. Eu não vou começar a contar a experiência aqui, que senão vamos passar a manhã toda. Mas a gente começa a ver o poder de Deus se manifestar na nossa vida. Você começa a receber o poder de Deus. Você é batizado com o Espírito Santo. Às vezes, eu tenho que gritar para receber batismo com o Espírito Santo. Um dia que eu estava orando, né, falando, glorificando a Deus, de repente, quando eu vi, eu estava falando em outras línguas. Então, o poder de Deus manifesta na nossa vida pela sua palavra. Amém? A palavra de Deus, ela é poderosa na nossa vida. E ela vai fazer coisas grandes e tremendas na minha e na sua vida. Continuando aqui. Do lugar da sua habitação, contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Digo, os olhos do Senhor estão sobre a minha vida. Então os olhos do Senhor estão sobre nós. Então olha só, antes de permitir que qualquer pensamento ou sentimento se torne um conceito dentro da sua vida, que veja só,
muitas vezes, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós aprendemos, eu falei para vocês que nós crescemos, né, no meio ambiente, e esse meio ambiente gerou em nós características que elas podem ser positivas ou negativas, e muitas vezes é isso aí que gera conceito de vida em nós. Então, antes da gente, né, desses pensamentos, né, ou desses sentimentos se tornar um conceito dentro de nós, nós precisamos nos expor a Deus. Nós precisamos ter coragem de analisar a nossa vida e emitir qualquer opinião ou conceito, ou tomar qualquer atitude na nossa vida. Salmo número 32, verso 9 ao 11, Salmo 32, verso 9 ao 11, diz o seguinte, é interessante esse texto aqui, inclusive é um salmo é um dos que eu mais leio, né, Salmo 32, lá no finalzinho dele então diz assim, olha, não sejais como o cavalo, pensa, não sejais como o cavalo e nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti ou não se cheguem a ti. Eu trabalhei, o meu primeiro emprego foi numa confecção de artigos de montaria. Então eu fabricava rédea, bachergo, cabresto, todo aquele material de artigo de montaria, tá? E então eu fabricava os cabrestos. Sabe para que serve cabresto e freio que nós colocamos no cavalo? Para conduzir o cavalo. Então o cavalo, né, a mula, ele só vai para onde você puxa ali o freio, para onde você puxa a corda, né? Então ele tem um cabresto ali, e aquele cabresto é para ele não ter visão. Sabia disso? É para limitar a visão do cavalo ou da mula. Por isso que a Bíblia está dizendo aqui, olha, não sejais como um cavalo ou como a mula que precisa de cabresto. Diga assim comigo, eu não preciso de cabresto. Amém, irmãos? Porque nós não precisamos disso, porque nós somos livres e Deus quer ampliar a nossa visão. Deus quer que nós tenhamos uma visão grande. Deus quer que você tenha uma visão ampla. Amém, irmãos? Deus não quer que você viva uma vida limitada, medíocre. Não, Deus quer que você tenha pensamentos grandes. Por isso nós precisamos da palavra de Deus. Então, continuando aqui. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Diga, eu sou reto de coração. Diga, eu sou justo. Ah, mas eu sou tão pecador. Mas Deus te justificou. E você é justo. Amém? Mas eu ainda faço coisa errada. Busca de Deus, leia a Bíblia. E você vai fazer o que é certo. Mas você é justo. Deus te chamou para a justiça. Você foi justificado não pela sua justiça. Foi por causa da justiça do Senhor. Amém? Deus não nos castiga. Os irmãos creem nisso? Deus não me castiga. Mas o que acontece? Ele corrige. Como que ele corrige? Permitindo que muitas vezes nós fiquemos expostos às consequências das nossas escolhas. Então, muitas vezes nós recebemos uma consequência por causa das nossas escolhas. Deus perdoa nossos pecados, mas muitas vezes nós pagamos pelas nossas consequências. Por quê? Porque Ele está tratando a nossa vida. E Ele nos trata porque Ele é Pai. E um pai, ele corrige. Verdade ou não? Então, um pai corrige. Como Deus nos corrige? Através da sua palavra. Amém? A palavra de Deus nos corrige. Segundo ponto, nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração. Então nós temos que estudar a palavra de Deus para que nós tenhamos a mente de Cristo. A Bíblia não fala que nós temos a mente de Cristo?
Para a gente ter esse entendimento e ter essa convicção, nós precisamos crer e nós precisamos estudar a palavra de Deus. Amém? Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, diz o seguinte: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Salmo 37, verso 31 diz o seguinte, Salmo 37, verso 31. A lei do meu Deus está no meu coração. Os meus passos não resvalarão. Diga, a lei do meu Deus, diga, a palavra de Deus está no meu coração. E Ele não vai deixar eu ficar escorregando a toda hora. Está dizendo aqui, os meus passos não resvalarão. Você não vai ficar tropeçando, você não vai ficar escorregando, caindo o tempo todo. Por quê? Porque você tem a palavra de Deus implantada no seu coração. Glória a Deus. Então, nós precisamos expor o nosso coração, aliás, em oração, e expondo em oração, nós vamos atrair a presença de Deus na nossa vida. E quando nós atraímos a presença de Deus na nossa vida, nós experimentamos a sua glória. E a glória de Deus atraída na nossa vida, ela nos transforma. Amém? O que muda e transforma a nossa vida é a palavra de Deus. Ela nos cura, ela nos liberta. Liberta de quê? Do ódio, da ira, da incredulidade, do problema financeiro, de tudo que você tem dificuldade, que muitas vezes está tentando te levar à derrota. A palavra de Deus te liberta e te transforma. Em Salmo 25, verso 12... diz assim, olha, Salmo 25, verso 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará o caminho que ele deve escolher. Qual que é o homem que teme o Senhor? Ele vai te ajudar, ele vai te ensinar o caminho que você deve escolher. Ele vai te ajudar a tomar as suas decisões. Quantos podem dizer amém? Salmo 32, verso 8, diz o seguinte, Salmo 32, verso 8, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Irmão, isso é maravilhoso demais da conta, amém? Olha só, Deus dizendo para mim, olha, eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho que você tem que andar, eu vou te guiar com os meus olhos, olha só, eu vou estar de olho em você, vou estar te guiando, mas para isso, irmãos, eu preciso tomar posse e ter convicção de quem eu sou diante de Deus. E como que eu vou aprender isso? Através da sua palavra. O crente tem 10 anos de crente, mas nunca leu a Bíblia. Como que ele vai ser instruído por Deus, irmãos? Tem como alguém ser médico sem fazer faculdade? Tem como? Advogado, né, irmão Cláudio? Fez direito, é mais ou menos. Advogado, fez direito. Mas você é advogado sem fazer faculdade, arrumou um diploma, foi isso? Teve que aprender, não é verdade? Irmãos, se tudo na vida você tem que estudar, você tem que aprender para você se tornar. Como que eu quero me ser um cristão sem aprender, sem ser instruído? Eu só vou ser realmente cristão, ter uma vida vitoriosa, uma vida com Deus, se eu for instruído, se eu for aprendido, se eu for ensinado. Então eu preciso buscar conhecimento. A palavra de Deus, inclusive, fala lá no livro de Oséias, meu povo erra porque lhes faltou o quê? Conhecimento. Sabe por quê? Que muitas vezes a gente fica tropeçando, pecando, peca ali, amanhã vai e peca de novo. Sabe por quê? Porque faltou conhecimento. Busca conhecimento, busca crescimento, busca desenvolver a sua fé na palavra de Deus e você vai ver os milagres de Deus acontecer na sua vida. Irmãos, eu
Quando eu falo isso aqui, eu creio com convicção. E eu sei que acontece, amém? Porque eu tenho sido prova disso aí na minha vida. O quanto Deus tem feito na minha vida, na vida da minha esposa, na minha família, por causa do poder da sua palavra. Glória a Deus. Então edifique a sua fé em Deus, leia livros, coloca louvores no seu celular. Às vezes a gente fica só vendo piadinha, né, no celular, Instagram, né, de piadinha o dia inteiro, mas coloque coisas edificantes também no seu celular. Eu não sei quem me segue no Instagram, pode ler lá, todo dia no meu Instagram eu posto versículo da palavra de Deus, eu posto texto da Bíblia, praticamente todo dia, usa o celular para evangelizar, né? E eu vejo lá que as pessoas curtindo, pessoas que não são crentes curtindo, então leram, sabe, curtiu porque leu, e eu dei glória a Deus, ele está lendo, e a Bíblia diz que a palavra de Deus vai agir na vida dele, ele vai se converter, amém, irmãos? Glória a Deus. Então leia livros, tenha louvor no seu celular, busque experiência com Deus. Você quer ter experiência com Deus? Busca, é isso que a Bíblia fala, clama a mim, não é isso que diz? Clama a mim, e responder-te-ei coisas pequenas e reveladas. É assim? Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que você nunca soube e às vezes ninguém soube, Deus vai te mostrar. A palavra de Deus que está dizendo, irmãos, e isso vai acontecer na sua vida quando você buscar e crer. Amém? Aleluia. Terceiro e último ponto. Crer que Deus o ama incondicionalmente. Então eu preciso crer que Deus me ama incondicionalmente. Irmão, o Senhor preparou um caminho perfeito para nós reconciliarmos com Ele. Nós precisamos entrar confiadamente no trono da graça de Deus. Aliás, nunca devemos sair de lá. Muitas vezes a gente ora assim: Deus, eu quero agora entrar na tua presença. Onde você estava antes? Forte isso aí, né, irmãos? Onde você estava antes? Então, já viu como a gente ora muitas vezes errado? Eu estou na presença de Deus. Senhor, te glorifico, porque eu estou em tua presença, em todo o tempo. Amém? Não sai de lá. E aí você chega na igreja: Senhor, agora eu vou entrar na tua presença. Aí, você estava fora antes? Onde você estava? Não é verdade? Então fique permanentemente na presença de Deus. Amém, irmãos? A Bíblia fala, irmãos, que nós temos que colocar a palavra de Deus na nossa testa, na nossa cabeça, tudo quanto é lugar. O que é isso? Não é que eu vou sair pregando, né? Se bem que é bom a gente colocar textos bíblicos, né? No ambiente de casa, no nosso carro, mas é incutir a palavra de Deus, é aprender a palavra de Deus, é memorizar a palavra de Deus. Quantos crentes não tem nenhum versículo na Bíblia memorizado, não sabe nem o Salmo 23? Diga misericórdia. Por isso nós precisamos memorizar, aprender a palavra de Deus. Ela vai gerar crescimento na nossa vida. Se a equipe de louvor quiser ir subindo, nós já estamos encerrando. Irmãos, olha só, a confiança para estarmos na presença de Deus se fundamenta no sangue de Jesus, no seu sacrifício, na remissão. Eu não merecia, mas Ele fez, nos salvou, me libertou, e agora eu tenho acesso a essa bênção. A Bíblia fala, irmãos, que eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Se você ver meu Instagram, eu postei ontem lá, um pastor americano falando, né? Eu sou abençoado, eu tenho confiança, eu sou redimido, eu tenho crescimento, eu sou edificado, eu sou vencedor, eu sou feliz, e assim vai, irmãos. É isso que eu tenho. Por quê? É porque a palavra de Deus diz que é isso que eu tenho. Eu sou o que sou diante de Deus, porque a palavra de Deus diz isso a respeito de mim, e eu tenho que acreditar. Em nome de Jesus, seja crente. Olha para o seu irmão aí e diga para ele assim: seja crente.
seja crente, retenha firme a confissão da sua esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém? Fiel é o que prometeu. Concluindo, irmãos, portanto, irmãos, devemos entender que para ter uma vida equilibrada, uma vida bem definida, uma vida com objetivos claros, uma vida com certeza da vitória, devemos buscar refletir a palavra de Deus. Amém? O nosso fundamento, o nosso equilíbrio, o que caracteriza a minha vida como filho de Deus, como cristão, é a palavra de Deus, irmãos. A sua vitória está baseada na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Permita que a luz de Deus possa estar nos seus caminhos. Salmo 119, versículo 105, creio que esse todo mundo sabe de cor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aleluia! Então, se ela é lâmpada, né, para a sua vida, se ela é luz para os seus caminhos, deixa ela te guiar. Ela não vai deixar você tropeçar, ela não vai deixar você viver e permanecer uma vida de derrota, porque a palavra de Deus, ela vai te levantar. A palavra de Deus, ela vai te impulsionar, te motivar a viver uma vida em Cristo, uma vida cheia de conquistas, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Final do ano, quero ver todo mundo preenchido aqui, ó. Amém, irmãos? Final do ano, todo mundo preenchido aqui. Leu a Bíblia toda, aprendeu. Na próxima formatura do CMC e CNTL, eu quero profetizar que vai ter o dobro da última formatura aqui em cima. Eu quero profetizar que os irmãos vão crescer. Profetizar que você vai desenvolver cada dia mais a sua fé diante do Senhor. Profetizar que o agir de Deus, Ele vai vir sobre a sua vida de forma tremenda e poderosa. Por isso vamos orar. Ore aí, com base nisso que nós pregamos hoje, ora a Deus. Peça a Ele. A palavra de Deus diz, em Tiago, Ele disse assim, olha, se você tem falta de sabedoria, só me dá um pouquinho. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele vai te dar liberalmente. Ele não vai te negar. Amém, irmãos? Senhor, nessa hora, Pai, nós oramos, Senhor. Nós oramos e colocamos, ó Pai, a nossa vida, colocamos a nossa mente, o nosso coração diante do Senhor. E pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê capacitação, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos dê inteligência, que o Senhor nos dê prudência, que o Senhor possa nos guiar, ó Pai, possa iluminar os nossos caminhos através da Tua palavra. Meu Deus, porque lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para os nossos caminhos. Pai, o Senhor é o Deus que nos guia, é o Deus que nos exorta, nos ensina, nos corrige, nos edifica. Por isso, Senhor, nós nos expomos diante de Ti, nós nos expomos diante da Tua palavra, nos expomos, Pai, na Tua presença e clamamos, Senhor, nós oramos, Senhor, porque temos convicção, nós temos, ó Pai, a certeza do agir do Senhor em nós, temos a certeza do mover do Senhor na nossa vida. Por isso nos entregamos sem reservas, em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Coloca a sua mão no seu coração e diga assim comigo: Senhor, Senhor meu Deus, eu me exponho diante de Ti e diante da Tua palavra. Senhor, eu te peço, me ajuda a buscar mais, a ler mais a Tua palavra, para que eu possa crescer,
para que eu possa desenvolver a minha fé. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, tira de mim, afasta da minha vida todo espírito de incredulidade, afasta da minha vida todo espírito de medo, todo espírito de insegurança, Pai, para que toda incerteza, ó Deus, saia do meu coração, e que eu possa crescer mais e mais diante do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és meu abrigo. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo, meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Glória a Deus, aleluia. Tu és O Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, oh glória a Deus. Pai, nós te bendizemos, Senhor. Ó Deus, porque nós podemos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor na nossa vida. Pai, que nós possamos, Senhor, a cada dia, meu Deus, experimentar muito mais o Senhor, que nós possamos usufruir muito mais, Senhor, da bênção, da bênção, da bênção que nós temos diante de Ti. Pai, a Tua palavra diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Oh, aleluia, muito obrigado, Senhor, aleluia, muito obrigado, Pai, glória a Deus, amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês, que vocês tenham um domingo proveitoso, tira um tempo para ler a Bíblia, tira um tempo para você ler a palavra. Se você quiser vir ao culto à noite também, vai ser uma bênção. É o nosso culto às 18 horas, para quem está em casa, assistindo, venha às 18 horas, usufruir dessa bênção, usufruir desse benefício de Deus para mim e para a sua vida. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Abraça aí, pelo menos 100 pessoas, em nome de Jesus. me submergir.